Como vocês estão bonitos, né, gente? Eu falei que eu não sei se é que o povo ficou mais bonito, é que eu estou enxergando melhor agora, de uns dias para cá. Na verdade, isso aqui é tática, tá, pastor? Eu quero ficar intelectual igual o Guilherme, o pastor Iverson, assim, tudo mais. Eu falei, eu vou colocar o óculos para parecer ficar mais sério, né? Mas glória a Deus, igreja, que alegria, né, a gente poder estar reunido essa noite aqui. Mais um culto, mais um domingo na presença do Senhor. E eu não sei como é que você chegou aqui, quais são as expectativas do teu coração, mas eu creio naquilo que Deus tem para fazer na minha e na sua vida. Eu creio que Deus já começou, né? Nós já pudemos perceber, já pudemos receber muita coisa do Senhor nessa noite, mas eu acredito que tem um pouquinho mais, amém? Quantos creem, amém? Glória a Deus. Eu queria começar, antes de eu iniciar a palavra, eu queria perguntar se tem alguém aqui que está nos visitando pela primeira vez hoje. Tem alguém aí? Faz um sinalzinho com a tua mão. Olha lá que legal, quanta gente. Dá um aplauso para essa galera aí. E eu vou pedir para vocês permanecerem com a mão levantada, que vocês vão ganhar um vale presente. Aí no final vocês vão lá, vão trocar por um presentinho. Mas em nome da igreja nós queremos dizer que é um privilégio, é uma alegria, é um prazer para nós receber vocês aqui. E nós queremos que vocês sejam muito bem-vindos e que vocês possam voltar muitas e muitas e muitas vezes e estar presente com a gente aqui, amém? Glória a Deus. Queridos, hoje, né, eu fui incumbido com a responsabilidade de compartilhar uma palavra, e o tema dessa palavra, né, está aqui logo atrás de mim, que é mais forte do que a morte. E eu gostaria de ler o texto de Romanos 8, 38 e 39, e eu queria que você acompanhasse juntamente comigo. O pessoal vai startar o meu tempo aqui, não sei porquê, né? Eu sempre cumpro os horários certinho, né? Mas tudo bem, né? Brincadeira. O pessoal consegue projetar para nós ali o texto? Romanos 8, 38 ao 39. Vamos lá. Diz o seguinte, eu vou começar a ler aqui, depois vocês me acompanham, para a gente dar sequência. Diz o seguinte: e estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura e nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus nosso Senhor. Aleluia. Esse versículo é um versículo poderoso, né? Um versículo que fala ao nosso coração, que nos relembra e que nos reforça, né, a grandeza do amor de Jesus sobre nós. Ou seja, é um texto que nos diz que absolutamente nada nos separa do amor de Jesus, que absolutamente nada pode nos separar do amor de Jesus, a altura, a profundidade, né, o passado, o futuro, né, as coisas, né, nada das coisas criadas, absolutamente nada pode nos separar do amor de Deus. Mas eu gostaria de fazer uma introdução para que a gente refletisse, né, nos dias que a gente vive hoje, onde de certa forma, né, a verdade, como sendo verdade, como uma verdade absoluta, ela tem sido cada vez mais relativizada na nossa geração, né? Nós temos sido bombardeados de todos os lados por muitas informações, né? Às vezes uma situação específica, um fato ocorrido, né? A gente pode abrir os nossos portais de notícias, nossas redes sociais, e a gente pode se deparar com 1, 2, 10, 15, 20 versões diferentes sobre aquela mesma situação, sobre aquele mesmo ocorrido. E a pergunta que fica para nós, né, é no que nós de fato podemos crer, no que de fato nós podemos acreditar, em quem nós podemos confiar, né? E nós vemos que talvez esse momento que nós vivemos, onde a informação ela tem sido tão latente, né, hoje em dia preza-se muito mais nos veículos de comunicação pela velocidade com que a informação é transmitida, do que pela qualidade. Ou seja, antes de eu investigar, de eu saber se todos aqueles fatos são reais, né? Na verdade fato é real, mas se aqueles acontecimentos são verídicos, muitas vezes o que importa é a velocidade com que eles são compartilhados. Eu preciso bombardear as pessoas com as informações, eu preciso ser a primeira página a postar sobre determinado assunto, e muitas vezes nós estamos ali, cercado de todos os lados, de inúmeras informações, de inúmeras vozes, que tentam se conectar com o nosso coração, e transmitir, né, informações, e transmitir situações que nós muitas vezes temos que lidar, e saber como filtrar,
E infelizmente nós temos vivido uma geração que, diante de tanta informação, tem adotado extremos. Um dos extremos muitas vezes é: não acredito em mais nada, não existe verdade absoluta, não existe pessoa que tenha razão, assuntos que talvez até pouco tempo atrás a gente nem colocaria em uma discussão, talvez hoje a gente tenha repensado. Quando eu falo a gente, não digo, não me incluo nisso, mas eu digo a sociedade de maneira geral. Nós estamos discutindo se o termo pai e mãe na certidão de nascimento é uma coisa correta a ser colocada lá, ou se não pode ofender um seleto grupo de pessoas. Então, ou seja, nós estamos discutindo situações que talvez até pouco tempo atrás nem era citado como uma questão de discussão. Eu nasci do meu pai e da minha mãe, sou fruto da união dos dois, sou fruto de um relacionamento dos dois, ou seja, não é questionável, mas hoje é questionável. E esses extremos têm nos levado a viver em uma geração que ou adota uma postura de: eu não acredito em mais nada, eu não acredito em mais ninguém, eu simplesmente ativo o meu modo de sobrevivência e vou seguindo a vida, deixa a vida me levar, como o pastor Dilson gosta de citar esse hino, da harpa. E muitas vezes a gente está vivendo no piloto automático, Tem pessoas que não abrem mais nada, falam: então eu não vou mais ver nada. E tem as pessoas que muitas vezes elas acreditam apenas em si mesmas, e essa passa a ser a sua própria verdade, ou seja, eu me alimento daquilo que eu escolhi acreditar. Então eu acredito que é assim, eu vou procurar aquilo, eu vou me fechar naquilo. Aí nós temos os algoritmos das redes sociais, a inteligência artificial, que ela faz uma experiência personalizada para cada um. Então ela muitas vezes ela vê lá o que você está pesquisando, ela vê o que você está consumindo, e ela começa a te dar mais daquilo, e ela começa a te fechar num cerco, e ela começa talvez a formatar muitas vezes o nosso entendimento, a formatar o nosso coração de acordo com aquele nosso mundinho. Daí você chega em determinado momento e olha: meu Deus, como é que o pastor Jefferson pensa diferente? É tão óbvio, todo mundo pensa assim. Eu vejo todos os meus vídeos no Instagram, eu vejo todas as pessoas estão falando dessa maneira. Como é que o pastor Jefferson, como é que a igreja, como é que as pessoas estão se posicionando diferente? Essa não é a verdade é essa que eu escolhi para ser a minha verdade. E queridos, esse versículo começa com um detalhe muito sutil, mas um detalhe que Deus falou muito ao meu coração, quando eu estava refletindo sobre essa palavra, e ele começa com: eu estou convencido. Existem algumas versões que dizem: eu estou certo, mas eu creio que o apóstolo Paulo está dizendo é: eu tenho convicção, eu creio de todo o meu coração. Essa é a minha fé, essa é a minha esperança, isso é aquilo que eu tenho por certeza para a minha vida. E aí ele começa a falar acerca do amor de Jesus, da grandeza do amor de Jesus, do amor inviolável de Jesus, do amor inquebrável de Jesus. Ele começa a dizer: olha, absolutamente nada é capaz de nos separar do amor de Jesus. E a gente se colocando lado a lado com esse texto, se colocando lado a lado com essa convicção tão poderosa que havia no coração do apóstolo Paulo, compartilhado a nós nesse texto, a pergunta que nós devemos fazer a nós mesmos é: quais são as nossas convicções hoje? Quais são as certezas que nós temos e que nós carregamos nos nossos corações hoje? Quais são as convicções que nós podemos, assim como o apóstolo Paulo, declarar e arraigar as nossas vidas, arraigar as estruturas, os fundamentos da nossa vida e dizer: eu creio de todo o meu coração nessa verdade? Queridos, enquanto cristãos, nós não temos opção. Se você se intitula um cristão, se você se auto-intitula um seguidor de Jesus, eu quero te dizer que nós não temos opção de relativizar a verdade, porque Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então nós cremos que existe sim uma verdade absoluta, amém? Nós cremos sim que Jesus é a verdade, que Jesus é o caminho, que Jesus é aquele que nos conduz à vida, e nós cremos que Jesus
É a palavra revelada, a palavra de Deus é o manual, a palavra de Deus é a direção, a palavra de Deus é a instrução para as nossas vidas. Por isso, talvez, queridos, se nós estamos sendo tão bombardeados por tantas coisas, e muitas vezes nós nos deparamos, nós nos vemos neste lugar de talvez dúvidas, de talvez questionamentos sobre aquilo que nós podemos acreditar ou não podemos, nós temos a Bíblia como nosso filtro. Nós temos a Bíblia como a nossa referência. Nós temos que olhar para determinadas situações, olhar para aqueles acontecimentos, olhar para aqueles ensinos, olhar para aquelas promessas, olhar para aquelas pregações, olhar para todas as coisas e pegar a nossa Bíblia e confrontar e dizer: ei, isso é de Jesus, isso é a verdade. Isso abençoa a minha vida, isso abençoa a minha casa, isso abençoa a minha família, isso coopera com o propósito que Jesus tem sobre a minha vida. Mas também, queridos, nós precisamos olhar para a palavra de Deus e começar a olhar e falar assim: ei, esse aqui não cabe, esse aqui eu tenho que parar de ouvir, isso aqui eu tenho que parar de olhar, isso aqui eu tenho que parar de consumir, porque não confere, não bate, não tem fundamento, não tem estrutura, não tem alicerce que sustente, porque a palavra de Deus tem que sustentar essas verdades, porque a palavra de Deus é a verdade, amém? Então, queridos, diante desse contexto, eu gostaria que nós refletíssemos acerca de nós mesmos, acerca da nossa caminhada, acerca daquilo que nós estamos vivendo no nosso dia a dia, né, daquilo que realmente tem sido, né, a estrutura determinante para as nossas decisões diárias, porque eu não sei se você acredita nisso, mas nós tomamos decisões, nós agimos, reagimos e nos comportamos de acordo com algo maior que nós cremos na nossa estrutura, na nossa essência. Então, queridos, a reflexão que nós precisamos fazer é quais são as convicções que têm sustentado a nossa vida, na nossa jornada de fé, na nossa jornada familiar, porque às vezes a gente tem essa mania de separar como se fosse possível a gente ter duas pessoas distintas. Então, eu sou o Kleber espiritual, porque eu estou na igreja, porque eu estou pregando aqui, mas amanhã eu sou o Kleber profissional apenas. Eu tenho que esquecer, eu tenho que abandonar todas essas verdades, eu tenho que abandonar todas essas coisas, e eu tenho que adotar uma nova postura, um novo comportamento, os princípios, né, dos quais eu estou sujeitado naquele lugar. Não, queridos, nós somos um ser, né? Um ser único, não existe ninguém igual a você. Deus te fez, Deus sonhou com você, ainda no ventre da sua mãe, Deus já sonhava, já te conhecia, já tinha um plano, já tinha um propósito sobre a sua vida, e eu e você somos únicos, e essa essência, essa graça de nós sermos únicos também, nos traz a responsabilidade de nós sermos uma única pessoa, de nós também vivermos arraigados nas convicções da verdade da palavra de Deus, da verdade que Deus tem sobre a nossa vida. E eu pergunto mais uma vez, talvez eu esteja sendo repetitivo, mas quais são as convicções do meu e do seu coração? Quais são as certezas quando o dia mau chega? Quais são as certezas quando o dia bom chega? Quais são as certezas quando tudo está ocorrendo dentro da minha vontade? Ou quais são as certezas quando nada está acontecendo conforme a minha vontade? Queridos, essa convicção do apóstolo Paulo, esse texto, né, compartilhado conosco, eu tenho certeza, eu creio de todo o meu coração, que Jesus deseja hoje. Se existem aqui vidas que não estão convencidas sobre esse amor que é mais forte que a morte, como esse texto diz, nem a morte nem a vida pode nos separar do amor de Jesus. Se tem pessoas ainda com dúvida, se tem pessoas que ainda talvez não conhecem, talvez ouviram falar, talvez já viram pessoas que dizem viver esse amor, mas que ainda não experimentaram, hoje é o dia, amém? Hoje é o dia que Jesus, hoje é o dia que o Espírito Santo vai gerar convicções nos corações, amém? Hoje é o dia que o Espírito Santo vai deixar marcas nos corações, amém?
Hoje é o dia que o Espírito Santo vai fazer pessoas saírem deste lugar certos de quem elas são em Deus e certos do amor que Jesus tem por nós. Aleluias. E diante desse contexto, queridos, poderíamos ficar aqui por muito tempo se nós fôssemos falar de todas as verdades que estão contidas na palavra de Deus a nosso respeito. Nós poderíamos gastar horas e horas e dias e semanas e meses, porque a palavra de Deus ela é recheada de verdades e de princípios que direcionam, que instruem, que dão direção para a nossa vida. Mas eu gostaria de hoje compartilhar 3 verdades, né? E eu gostaria que você atentasse o seu coração e que permitisse que Jesus fale ao íntimo do seu ser e toque o seu coração. E a primeira verdade a ser compartilhada é que eu vou tomar água, só um pouquinho. Mas a primeira verdade, querido, que eu gostaria de compartilhar é que Jesus já venceu a morte e o pecado, amém? Jesus venceu a morte e o pecado, e essa é a primeira verdade inegável que nós devemos crer, porque a morte era o último inimigo da humanidade e o pecado era a barreira que separava o homem de Deus. No entanto, Jesus, por meio da sua morte e ressurreição, triunfou sobre ambos e nos garantiu a redenção, nos garantiu a possibilidade de nós desfrutarmos daquilo que Ele conquistou por nós. Então, queridos, por que é importante nós falarmos disso? Porque todos nós nascemos com o pecado, todos nós nascemos com a natureza pecaminosa, e eu falo isso porque, quantos aqui têm filhos pequenos, ou tiveram filhos pequenos, você vê que tão pequenininho, tão bonitinho, tão maravilhosinho, tão guti-guti, mas já tem ali, né, não quero dividir o brinquedo muitas vezes, ou às vezes você fala não, né, acontece nos lugares por aí, lá em casa não, em nome de Jesus, né, amor? Fala não, e a criança às vezes pega e taca coisa no chão, e aí você começa a ver comportamentos que você fala, ei, tem pecado aí, porque nós nascemos com essa raiz do pecado adâmico em nós, nós nascemos com uma condenação sobre nós, porque o salário do pecado é a morte. Ou seja, querido, não adianta você ser bom, não adianta você ser uma boa pessoa, não adianta você ter um bom comportamento, não adianta você adaptar o exterior, quando a tua natureza é pecaminosa, quando a tua natureza, né, tende para o pecado, e a consequência do pecado é a morte eterna, ou seja, sem Jesus nós estamos mortos, sem Jesus nós estamos fadados a condenação eterna, nós estamos mortos. Mas a boa notícia é que 1 João 5, do 4 ao 5, diz o seguinte: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Queridos, em Jesus, através da vitória de Jesus, nós temos também a vida, nós temos também a graça de Deus sobre nós, que nos perdoa, que nos lava, que nos redime de todo o pecado. Nós temos também sobre nós o selo daqueles que foram comprados por um alto preço pelo sangue de Jesus, naquela cruz, e toda a condenação que era minha e era sua, Ele levou sobre Ele naquele madeiro. E querido, hoje nós podemos desfrutar do sacrifício de Jesus naquela cruz, para que nós não venhamos mais ser The Walking Deads, para que nós não venhamos mais ser mortos-vivos, para que nós não venhamos mais ser aqueles que talvez esbanjam vida exterior, esbanjam comportamentos talvez aceitáveis diante das pessoas, que se moldam, que se aperfeiçoam, que estão ali sendo um chuchuzinho, né? Porque o chuchu diz que pega sabor de tudo. Se você fizer um chuchu com uma carne boa, ele pega aquele sabor. Se você fizer chuchu com outra coisa, ele pega o sabor. E muitas vezes a gente é especialista em se ajustar ao contexto que a gente está vivendo.
eu estou aqui, então eu preciso ser, paz do Senhor, pastor Luciano, glória a Deus, aleluia. Dá uma giradinha, que o pastor Luciano é do manto, né? E queridos, nós não precisamos nos modelar, nós não precisamos simplesmente ajustar o nosso exterior, mas o que nós precisamos de fato é entender que Jesus morreu a nossa morte, para que nós possamos viver a sua vida, que Jesus pagou o preço, levou sobre si os nossos pecados, para que nós possamos viver agora sem eles, para que nós possamos ter uma nova vida, não mais com uma natureza arraigada no pecado, mas uma natureza arraigada em Jesus, uma nova vida, queridos, uma nova vida, é isso que Jesus tem para você. Eu não sei quantos de nós aqui, mas eu preciso me segurar, porque eu já começo a falar de tudo, depois eu vou voltar, vou ser repetitivo, então eu já vou entrar no segundo ponto, mas o segundo ponto é, Jesus nos convida e nos capacita a vencermos juntamente com Ele, amém? Querido, Jesus venceu, aleluia, e daí talvez você fale assim, mas Jesus é Jesus, mas Jesus é o Filho de Deus, legal, você também. Em Jesus nós somos feitos filhos de Deus, em Jesus nós somos participantes do seu sofrimento, mas somos chamados para ser participantes da sua vida, da sua glória. João 10,10 fala que eu vim para que tenham vida, mas vida em abundância. Vida em abundância não é para nós sermos mortos espiritualmente, não é para nós seguirmos mortos nos nossos mesmos pecados, talvez afirmando, mas Jesus venceu, mas Jesus é Jesus, legal, querido, mas João 14 diz, eu irei para o Pai, mas eu não vos deixarei órfãos, eu vos darei o Paracleto que vai estar ao lado de vocês, eu vos darei o Espírito Santo, aquele que os ajudará em todas as coisas, aquele que os ensinará todas as coisas, e que os ajudará a permanecer nas verdades das quais eu vos ensinei. Querido, você não está sozinho, e a morte e a vida de Jesus sobre a morte, sobre o pecado, a vitória de Jesus te proporciona a habilitação, a capacidade em Jesus, através da fé que nós temos nele, de também vencer a este mundo, de também vencer o pecado, de também vencer a morte, de também andar em uma vida de vitória. Aleluia! Quem aqui quer viver uma vida de vitória? Aleluia! E vitória, querido, muitas vezes não é as coisas acontecerem exatamente do jeito que a gente imagina. Vitória não é as coisas acontecerem muitas vezes no tempo que a gente gostaria que elas acontecessem, mas vitória é apesar disso, apesar daquilo, apesar das circunstâncias, eu estou aqui, estou perseverando no que Deus tem para mim. Então, queridos, Deus te chama para viver uma vida de vitória. Eu quero te dizer que talvez existam pessoas aqui, né, que já tenham tido essa conversa antes, que talvez já tenham tido, né, ao evangelizar alguém, a falar do amor de Jesus para alguém, a pessoa vem com uma devolutiva que muitas vezes ela diz, mas olha só, eu preciso melhorar muita coisa na minha vida, eu não estou pronto ainda para esse momento, eu não estou pronto ainda para me render para Jesus, eu não estou pronto ainda para viver o que Jesus tem para mim. Primeiro eu preciso largar alguns vícios, primeiro eu preciso abandonar alguns pecados, primeiro eu preciso me autotransformar, para depois eu poder entrar na presença de Jesus. Queridos, esse é um pensamento enganoso, é um pensamento demoníaco, é um pensamento limitador, porque se nós estivermos com esse entendimento de que nós precisamos primeiro ajustar toda a nossa vida para chegar até Jesus, sabe quando que nós vamos chegar até Jesus? Nunca, porque nós não temos em nós mesmos capacidade para vencer o pecado. Então, queridos, Jesus, Ele nos diz, eu não vim para os sãos, mas eu vim para os doentes, porque são esses que precisam de médico.
E queridos, eu não sei como você entrou aqui nessa noite. Eu não sei como está teu coração, eu não sei como está a tua vida. Mas eu quero te dizer que todas as vezes que eu entro neste lugar, eu sou um destes doentes que precisa de médico. Eu sou um desses enfermos que precisa de Jesus. Porque tão rapidamente, muitas vezes eu sou envolvido pelas coisas deste mundo, muitas vezes eu estou questionando, muitas vezes eu estou achando que deveria ser do meu jeito, muitas vezes eu estou deixando de confiar, deixando de crer naquilo que Deus tem para a minha vida. Então, queridos, eu quero te dar essa boa notícia, que Jesus venceu a morte e o pecado, mas Ele deseja que nós possamos viver também como aqueles que são chamados de mais do que vencedores, que vencem, que avançam, que crescem. E vencer, como eu disse, não é as coisas acontecerem da maneira como a gente gostaria. De manhã eu perguntei, e muitas pessoas concordaram e se identificaram. Mas quantas vezes, querido, nas nossas vidas, a gente gostaria que algo acontecesse de determinada maneira, a gente faz planos, a gente se programa, a gente sonha, a gente ora, olha que espiritual, a gente ora, a gente faz jejum, a gente faz campanha, a gente ajoelha, a gente chora diante de Deus. Deus, eu queria muito que isso acontecesse dessa maneira. E muitas vezes não acontece daquela maneira. E muitas vezes não acontece. E queridos, isso não significa que nós não estamos andando em vitória, porque ao mesmo exercício que eu falei de manhã, quantos aqui talvez buscaram algo, sonharam com algo e as coisas não aconteceram, mas passou um tempo, passou talvez meses, passou talvez anos, e quando você olha para trás você diz, Deus, obrigado porque não aconteceu do jeito que eu queria, Senhor, porque os teus planos são muito maiores do que os meus, porque a tua vontade é muito melhor do que a minha, Senhor. Porque Deus, os meus planos, eles nem se comparam com os planos que o Senhor tem para mim. Deus, obrigado porque não aconteceu dessa forma. Certa vez eu estava no trabalho, trabalhando bastante, queridos. Hoje, como foi compartilhado aqui no momento da oferta, pelo pastor Luiz de manhã, a prosperidade, a graça de Deus, ela nos alcança, mas ela, além de a gente ser fiel ao Senhor, de a gente comprometer o nosso coração em ser fiel com aquilo que Deus tem nos dado, nós precisamos também ser fiéis com aquilo que Deus tem nos dado referente ao nosso trabalho, E eu, desde cedo, graças a Deus, sempre fui alguém que sempre trabalhou, Não vou dizer assim que eu sempre amei trabalhar, porque tem hora que a gente não ama tanto. E esse é o primeiro passo da maturidade. Você não faz só o que você ama, amém? Então eu sempre trabalhei. E aí eu estava lá ralando uma época, entrei numa empresa top, e aí eu lembro que foi bem perto daquela crise de 2016, a crise econômica, e eu tinha entrado para ajudar uma equipe, e aí no final toda a equipe foi embora, eu fiquei praticamente fazendo gestão de um monte de gente lá, de todos os técnicos de campo que tinha na empresa, e eu continuei com o meu cargo lá, que não era cargo de gestor, não era nada, e eu tinha expectativas que as coisas acontecessem. E um dia meu chefe chegou para mim e falou, Kleber, seguinte, tem uma oportunidade boa para você. Nós temos uma operação lá na cidade de Joinville e tal, nós vamos precisar do encarregado lá e tudo mais, tal, você tem o perfil e nós estamos precisando, beleza? Eu falei, não, calma, a gente tem outra cidade, não é assim, deixa eu... Não, mas eu tenho pressa, eu preciso dessa resposta até amanhã. E aí eu falei, amém, então tá bom, até amanhã eu te respondo. E aí eu fui vindo embora, e eu comecei a fazer, sabe o Fantástico Mundo de Bob? Quem aqui é mais 30 a mais aqui, O Fantástico Mundo de Bob, eu peguei e comecei a imaginar e tal, e fazer planos e tal, isso e aquilo, e eu e a minha esposa, apesar de a gente ter, às vezes, nosso temperamento ali, que a gente é muito, muito parecido assim, amor? Mas a gente gosta muito de estar junto, meu Deus do céu, do mesmo jeito, a gente é intenso em tudo, Às vezes a gente está ali, debatendo uma situação, no modelo cristão de debater, mas a gente gosta muito de ficar junto, gosta mesmo de passar tempo junto, de ficar junto, ficar fazendo nada junto. E aí eu fiquei pensando, minha esposa não vai gostar da ideia, mas eu já estava arquitetando um plano mágico na minha cabeça. Eu pensei assim, cara,
Eu volto para casa terça, quinta e mais o final de semana. Eu vou ficar 4 dias em casa e só 3 fora. Tudo bem que eu sou legal demais, mas ela vai aguentar ficar 3 dias longe de mim. Mas ela não aguentou. Aí, queridos, eu fui com toda a minha argumentação, com todo o meu plano feito para conversar com ela. E a gente foi naquela panificadora que tinha, ou ainda tem, não sei, ali perto da antiga Tarantela, tomar um café, porque era um dia que tinha Tadel. Era treinamento de líderes na igreja. E aí a gente pegou, parou tomar um café e eu descarreguei. E na hora, ela não veio com um balde de água fria, ela veio com aquela mangueira do bombeiro de água fria, assim. E aí, eu já fiquei, mas pô, ela não sabe de nada, essa mulher, ela não tá vendo o futuro. Eu sou o homem, eu sou o cabeça, Deus está dando a direção, Deus vai me prosperar, isso vai abençoar nossa casa, vai abençoar nossa família, vai dar certo, eu creio. E ela falou poucas palavras, poucas ideias, e aí ela só falou assim, então tá bom, fala com Deus aí, a minha opinião já dei. Irmão, quando a mulher fala isso, você já sabe, né? Deu ruim. E aí foi uma coisa muito engraçada, porque a gente foi para a igreja, e quem frequenta o Tadel aqui, aleluia, todos os líderes frequentam o Tadel, em nome de Jesus, amém? E aí a gente chegou no Tadel, e o Tadel normalmente não tem louvor. O Tadel é ali um período de oração, tal, isso, aquilo, aí depois a gente compartilha umas estratégias mirabolantes. Você nunca veio no Tadel, é muito legal, você tem que vir. E aí a gente ficou ali e tal, e aí a gente chegou nesse dia, tinha um abençoado, que até hoje eu não sei quem é, cara, tinha que descobrir com o pastor Adilson, fazer uma investigação lá, um CSI, para descobrir quem era, porque o abençoado estava lá, com um violãozinho, tocando uma música no louvor. A gente chegou um pouquinho atrasado, por conta do nosso debate intenso, um pouco antes, e aí a gente chegou, e foi na cadeirinha assim, a gente ficou cantando ali e tal, e daqui a pouco esse irmão pegou, parou de cantar, e ele falou bem assim, olha queridos, Deus está me falando, que tem uma pessoa aqui hoje, que está pensando em ir embora para construir algo fora daqui, mas Deus está te falando que aquilo que Ele vai fazer na tua vida, Ele vai fazer aqui, não é para você ir para lugar nenhum, é para você ficar aqui. Aí minha esposa que estava ali, com o olhinho fechado no louvor, ela só abriu o zoinho assim, olhou para mim, falou, eu e ele, é nós, estamos juntos, confia na mãe. E queridos, eu fiquei, tá bom né Deus, eu não vou desobedecer depois de uma dessa daí, né? Eu digo que tem pessoas que Deus fala, mas tem pessoas que Deus desenha. Eu sou uma dessas que Deus tem que desenhar às vezes para ver, porque senão eu não acredito muito não. Eu fico achando que é implicância dos outros, é pessoa que não está vendo direito, né? Quem me conhece mais de perto sabe que eu sou um pouco argumentador às vezes, né? Mas, naquele dia eu falei, não, depois dessa daí, se eu desobedecer, daí eu estou lascado, né? Daí eu vou ser um Zé Ruela. Então, eu fui para o trabalho no outro dia, daí era uma situação complicada, né? Porque meu chefe estava precisando muito, ele confiou em mim, tal, isso e aquilo, e eu tinha que dar uma resposta para ele. A minha vontade de todo o meu coração era dizer sim. Mas ele chegou e falou, e aí, Gleb? Ele é mineiro, hein? E aí, senhor? Vai aceitar aquela proposta lá? E eu falei, olha chefe, ele era cristão, era crente, e eu expliquei para ele, eu falei, o cara é crente, ele vai entender, né? E eu expliquei detalhadamente, eu falei, cara, até o cara que não é crente vai acreditar num negócio desse, porque, né? E aí eu falei para ele tudo o que aconteceu, e ele olhou para mim e falou assim, toma cuidado, que o cavalo selado às vezes só passa uma vez na tua frente. E aquela época, irmãos, porque hoje eu não sou mais bocudo, mas naquela época eu era. Aí eu fui tomado de uma ousadia sobrenatural e eu falei para ele, olha, enquanto o cavalo que eu estiver perdendo for o cavalo de uma oportunidade do trabalho, tudo bem. Agora quando esse cavalo for a minha família e aquilo que Deus tem para mim, daí eu perdi tudo. E queridos, aquilo lá foi algo que é bonito, é romântico falar agora. Mas eu continuei lá, ganhando meu salarinho um pouquinho, trabalhando muito, ganhando pouco. Continuei lá, pensando, Deus, e aí? Não era para eu ir, e agora? E aí Deus revela, né, que Ele é soberano, que Ele conhece todas as coisas, que Ele sabe de todas as coisas. Pouco tempo depois, a minha avó, que eu chamo carinhosamente como vó, mas que foi uma mãe para mim, né, com quem eu me criei, ela veio a falecer, e a gente teve que assumir os cuidados do meu pai, que já era doente também. E aí eu fico pensando, imagine se eu tivesse ido,
que eu faria da minha vida? Eu ia ter que ir, voltar, largar tudo e tal. E eu precisei, inclusive, nessa época, sair do trabalho, readequar toda a nossa vida ali para poder cuidar de uma pessoa enferma. E aí as coisas foram acontecendo. Deus usou umas bênçãos aqui na igreja, aqui e tudo mais. Depois de certo tempo, me recoloquei, fui trabalhar com a Lise, né? A Lise está por aí, ela sempre abençoa muita gente aí também. E depois o Igor fez uma negociata com ela em casa, lá fez uma proposta, melhor fui trabalhar com ele, né? E glória a Deus, porque hoje eu olho para trás, queridos. E aí trabalhei lá nesse lugar bastante tempo também. E aí o que é legal também, daí eu saí desse lugar, nesse lugar lá, ó, hoje trabalha um monte de gente da igreja lá, aí no lugar novo que eu estou trabalhando também já trabalha gente da igreja lá, e Deus vai multiplicando e Deus vai fazendo, queridos. Mas naquela época eu estava olhando só para aquilo, estava olhando só para um pouquinho, estava olhando só para aquela oportunidade única, e estava sonhando, e Deus veio e frustrou os meus sonhos. E eu quero te dizer, querido, que viver em vitória não é simplesmente as coisas acontecerem do jeito que você gostaria que elas acontecessem, mas viver em vitória é você ter certeza que elas estão acontecendo do jeito que Deus gostaria que elas acontecessem. É você ter certeza que não aconteceu agora, mas essa porta que fechou hoje não é uma porta que nunca mais vai se abrir. Talvez uma porta de uma oportunidade hoje seja um não de Deus para que você viva algo muito maior e melhor lá na frente. Então, queridos, Deus te chama para viver em vitória, para você desfrutar daquilo que Ele conquistou naquela cruz por nós. Então você não precisa mais viver como um morto-vivo, não precisa mais viver pecando, mas você pode viver uma novidade de vida, você pode sonhar de novo, você pode acreditar de novo, você pode confiar de novo, você pode depositar teu coração em Deus, porque Ele sempre nos surpreende. A Bíblia diz que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Agradável quando a gente vê a vontade cumprida. Muitas vezes na hora não é tanto, mas glória a Deus, querido, que no final sempre vai ser. E o último ponto que eu gostaria de abordar, que o meu tempo está bem pouco aqui, é que, queridos, nós somos totalmente, completamente amados e perdoados, e nada, absolutamente nada pode nos separar do amor dEle. A gente fala, e é glória a Deus por isso, porque é isso mesmo, a palavra de Deus nos diz isso, né, de que nele nós somos mais do que vitoriosos, de que Ele, né, nos liberta do fardo e da herança maldita do pecado. Mas nesse mundo, sim, nós teremos tribulação, e nós temos o bom ânimo de que Ele venceu o mundo. Mas, queridos, enquanto nós estamos aqui nesse mundo, enquanto nós habitamos nessa terra, nós estamos sim sujeitos a errar, nós estamos sim sujeitos a fracassar, nós estamos sim sujeitos a muitas vezes fazer como aquele filho pródigo fez. Tive uma ideia genial, vou empreender agora. Pai, vende tudo que você tem aí, me dá minha parte, antes do pai morrer, ou seja, os bens é mais importante do que o pai, que eu vou construir minha vida. E queridos, por que é importante a gente falar disso? Não porque a gente quer legalizar o pecado aqui, dizer, não, tudo bem, pode pecar, não tem problema. Mas porque muitas vezes, queridos, nós erramos sim, nós falhamos sim, nós caímos sim, mas queridos, se nós cremos na palavra de Deus de uma maneira completa, nós cremos que Jesus, Ele não morreu apenas para pagar pelos pecados que nós cometemos, mas até mesmo por aquele que nós iremos cometer ainda. O amor de Jesus, o sacrifício de Jesus é suficiente, queridos. E por que é importante nós sabermos disso? Porque tem pessoas que muitas vezes nós recebemos palavras, recebemos promessas, recebemos direção do Senhor para as nossas vidas, e nós, de repente aconteceu uma situação, nós nos frustramos com pessoas. Ei, pessoas são frustrantes, a começar por mim. Pergunta para minha esposa quantas vezes eu frustro ela às vezes. Ela tem uma expectativa, e eu tenho expectativa sobre ela, e você, querido, tem expectativa sobre pessoas, e talvez as pessoas tenham expectativa sobre você, e que essas expectativas elas vão sempre serem quebradas, porque quando nós colocamos em pessoas a expectativa que nós temos que colocar em Jesus, que é perfeito, que é santo, que é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor, nós estamos transferindo a imagem de santidade dele para pessoas falhas, e as pessoas vão errar com você, querido.
as pessoas vão te decepcionar, as pessoas vão rir dos seus sonhos, as pessoas vão rir da sua fé, as pessoas vão duvidar, talvez, daquilo que você deseja construir na sua vida. Mas queridos, isso não pode ser um motivo, isso não é um motivo, isso não é suficiente para que você fique pelo caminho. Isso não é suficiente para que você pare. Isso não é suficiente, não pode ser suficiente para que você retroceda. Porque o amor de Jesus é completo, o amor de Jesus é suficiente. E hoje eu tenho certeza que Deus está falando a muitos corações que talvez estão frustrados, que deixaram de acreditar, que deixaram de sonhar, que deixaram de crer. Mas Jesus está dizendo: ei, olha para mim, volta os teus olhos para mim, volta o teu coração para mim, porque eu continuo te amando, eu continuo tendo sonhos, eu continuo tendo propósitos sobre a tua vida, eu continuo sonhando com coisas grandes para operar em você e através de você. Não deixe que as frustrações, não deixe que o pecado, não deixe que o medo te paralise. Mas nessa noite eu quero te convidar, se coloca de pé, igreja. Se coloca de pé, curva sua cabeça, fecha os seus olhos no seu lugar. Se pergunte agora, no que você tem acreditado, quais as vozes que você tem ouvido, querido, quais as vozes que você tem ouvido? Você tem ouvido a voz de um Deus que te ama com amor incondicional? Você tem ouvido a voz de um Deus que não poupou a vida do seu próprio filho e te amou, você ainda sendo pecador? Ele entregou a vida do seu próprio filho para morrer no seu lugar, para que você não pereça, mas você tenha acesso e receba a vida eterna. É essa a voz que você tem ouvido? Você tem ouvido ao Deus que talvez muitas vezes precisa te dizer não hoje, mas porque Ele sabe que Ele tem algo muito maior e melhor para você amanhã? Ou será que você tem dado ouvido às pessoas? Você tem dado ouvido às frustrações? Você tem dado ouvido às desilusões? Você tem dado ouvido às acusações do diabo, dizendo que você não é digno, que você não é capaz? Quais as vozes você tem ouvido, querido? A quem você tem ouvido? Quais as convicções do teu coração? Nessa noite eu quero te dizer que eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o que hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada, absolutamente nada em toda a criação jamais poderá te separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus. E é essa voz que você precisa ouvir, querido, nessa noite. É essa voz que você precisa ouvir nessa noite. O Espírito Santo me mostra, queridos, que existem pessoas que estão com o seu coração endurecido, que estão com a sua fé cauterizada, ou seja, não sentem mais nada. Estão na presença, mas não sentem. Estão diante de Deus, mas não sentem, porque se fecharam diante de situações e circunstâncias. Mas hoje Deus quer fazer tudo novo. Hoje Deus quer gerar vida em lugares onde talvez estejam a morte, sonhos que estão enterrados, projetos que estão enterrados, visões que estão enterradas, chamados de Deus para a tua vida, querido. É dia, é momento, é hora oportuna para você desenterrar os poços, porque a água da vida te esperando, a vida de Deus disponível, a vida de Deus disponível novamente, uma vez mais, uma vez mais, uma vez mais. Deus te fala: ei, eu te amo, ei, vem para os meus braços, ei, eu estou te esperando, ei, eu não vim para santos, eu vim para aqueles que estão doentes e precisam de médico, e eu quero curar o teu coração nessa noite. Aleluia, queridos. Sem muita demora eu quero fazer um convite. Se você é essa pessoa, se você se vê
nessa palavra, se você se vê nesse compartilhar de Deus, ei querido, não sou eu, é o Senhor que está neste lugar. Eu não conheço a tua vida, eu não conheço teu coração, mas nós queremos orar por você. Então, em nome de Jesus, querido, seja ousado agora. Seja ousado agora, sai do teu lugar, tem intercessores aqui na frente, e nós queremos orar pela sua vida. Nós queremos declarar o novo de Deus sobre a tua vida. Nós queremos declarar novos sonhos de Deus sobre a sua vida. Nós queremos declarar que o passado não vai mais determinar como você vai se postar, porque nós cremos em um Deus que faz tudo novo. Nós declaramos em nome de Jesus que toda mentira vai cessar neste lugar, e que o Espírito da verdade vai se revelar ao teu coração, dizendo que você é amado, que você é aceito, que você tem valor para o Senhor. Por isso nessa hora venha, querido, não pense no que as pessoas vão pensar a teu respeito, mas Deus está te convidando para viver uma nova vida, para viver um novo tempo, para não mais ser enganado, para não mais viver aquém dos planos poderosos que Ele tem para a sua vida. Sim, Senhor, vem com a tua presença, Espírito Santo. Vem com a tua presença, Espírito Santo, e começa a tocar em cada coração. Começa a tocar em cada coração a verdade do Senhor. A verdade do Senhor sendo liberada sobre a tua igreja. As verdades do Senhor sendo liberadas sobre a tua igreja. Deus, nós cremos que o teu amor vence a morte, cremos que o teu amor vence o pecado, cremos que o teu amor vence as nossas limitações, cremos que o teu amor é suficiente, o teu amor é suficiente, o teu amor é suficiente. Aleluia, vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus, aleluia.